Oi, gente, tudo bem? Nossa segunda aula é sobre crase, um assunto que requer muita atenção e eu sei que muitas pessoas têm bastante dúvidas. Nesta aula, vocês irão entender sobre o uso facultativo e o uso obrigatório da crase. Lembrando que é uma pincelada sobre o assunto, não está completo porque é uma revisão. Vem comigo! Crase, pessoal, vamos lá? É a junção da preposição a com o artigo a, tá? Então, quando os dois, ou a preposição o artigo fundem-se, acontece o fenômeno da crase, que é aquele acento para a esquerda. O outro acento para a direita indica tonicidade de palavras, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Fui à praia domingo. Quem vai, vai a. Então, rege aí uma preposição, o verbo pede uma preposição a, ok? E praia pede um artigo definido a, porque praia está no feminino. Então, fui à praia? Não. Então, os dois se fundiram aí, a preposição com o artigo, e aconteceu o fenômeno da crase. Então, a crase acontece antes de palavras femininas. Há uma exceção que a prof vai falar mais para frente nos vídeos, tá bom? Quando a gente troca, olha a dica. A palavra a seguir por uma palavra masculina, se ficar ão, então estaremos diante, hipoteticamente, tá, gente? É uma hipótese do fenômeno da crase. Como, por exemplo, aqui, vou à escola. Eu troco por vou ao colégio e obteve aí um sentido, né, coerente. Então, ok, crase A. Vou à padaria agora. Vou ao mercado agora. Obteve um sentido? Crase A. As provas foram apresentadas à juíza. As provas foram apresentadas ao juiz. Ao juiz. Ok? Troquei pelo nome masculino aí, coerentemente, fenômeno da crase. Tá bom? Vamos lá. O da, preposição de, mais artigo a, e o de não tem crase. Então, o da tem crase, o de não tem. Que é um mnemônico que as pessoas utilizam muito, que na maioria das vezes dá certo, tá bom? Quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Então, vamos lá. Vou à Bahia, retornou à Bahia. Então, quem vai à Bahia, volta da Bahia, crase a. Quem vai a Recife, volta de Recife, não tem crase. Quem vai a Paris, se tornou a Paris. Por que Paris não tem crase? Porque quem vai a Paris, volta de Paris. Entenderam? Só que tem uma exceção. Quando o nome do lugar estiver especificado, ocorrerá crase. Quando o nome de quais lugares? Tipo Paris, Recife, São Paulo, que eu vou a São Paulo, volto de São Paulo, não tem crase. Então, se eu falo aqui, ó, retornarei a São Paulo dos Bandeirantes. Por que tem crase aqui, gente? Prestem atenção. O fenômeno da crase, ela vai existir no significado do sentido que eu vou dizer de quem é o São Paulo. Por exemplo, retornarei a São Paulo dos Bandeirantes. Então, dos Bandeirantes aqui, eu estou especificando de quem é o São Paulo. Então, crase A. Irei a Salvador. Prof, mas quem vai a Salvador volta de Salvador, não tem crase. Ok, se tivesse só até Salvador, irei a Salvador, não teria crase. Mas é Salvador, já ia eu falando São Paulo de novo. Salvador de Jorge Amado. Então, está especificando de quem é esse Salvador. Então, crase A. Entenderam? Nas locuções adverbiais, saímos à noite, vire à direita, veja, isto foi feito às pressas. Então, eu tenho aqui uma locução adverbial de tempo, de lugar e de modo. Todas as locuções adverbiais, lembrando que tem que ser femininas, têm o uso da crase, tá bom? Agora, observe a importância do uso da crase nessa locução adverbial de modo, vendo à vista, tá? É a forma como está sendo a venda, à vista, não a prazo, certo? Então, é um modo. Se eu estou colocando a crase, então todo mundo vai entender que essa venda está sendo à vista. Se eu não coloco a crase, eu poderia estar dizendo o quê? Estou vendando a minha vista, certo? Ou então estou vendendo, tomo um olho, tomo outro olho, longe disso.
Então, o uso da crase nas locuções adverbiais é de suma importância, tá? Coloquei mais alguns exemplos aqui embaixo. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, a moda de tem uma exceção bacana também, que é quando usa o nome masculino com crase, tá bom? A moda de no sentido de a maneira de. Se eu falo bife à milanesa, é o bife como é o bife. A moda milanesa, a maneira de Milão, a moda de Milão. Aí poesia a Drummond, poesia a Machado de Assis. Então, por que tem crase e é um nome masculino? É a única exceção, porque a poesia é a maneira de Drummond, é a moda de Drummond, tá bom? Já bife a cavalo não há crase, porque não posso dizer que é o bife feito a galope. Não, a moda de um cavalo não tem como, né, gente? Então, esse bife a cavalo sem crase. Antes de pronomes demonstrativos, aquilo que eu posso trocar por a isto, aquele posso trocar por a esta, aquele, não, aquela por a esta, aquele por a este. No verão voltamos àquela praia. No verão voltamos a esta praia, tá bom? Então, esse a esta aí eu pude trocar? Ok, crase A refere-se àquilo que aconteceu ontem à noite. O aquilo refere-se a isto. Vou àquele lugar, vou a este lugar. Então, trocando, deu certo, belezinha. Utiliza-se nas horas exatas. Eu disse horas exatas, utiliza-se crase. Como assim, prof? Termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Então, exatamente às 5 horas. Então, tem crase. Saio da escola às meio-dia e meia. Então, exatamente esse horário, crase A. Porém, se tiver acompanhado de uma preposição, que preposição é essa? Para, desde, após, perante, com. Não se utiliza crase. Se eu digo, estou aqui desde as 18 horas, eu tenho uma preposição antes. Não coloca crase, tá? Então, só se não tiver nenhuma preposição antes. Casa e terra. Quando não especificar, não utiliza crase. Por exemplo, não vou especificar. Regresso à casa sempre que posso. Qualquer casa. Estou regressando aí, voltei a qualquer casa, sem crase. Mas se eu falo regresso à casa de meus pais, sempre que posso, eu estou especificando de quem é a casa que eu estou regressando. Que é de quem, gente? Dos meus pais. Então, tem o uso da crase aí, tá bom? Fui à terra onde meu pai nasceu. Especifiquei que terra é essa? Localidade identificada? Crase A, tá? Os marinheiros chegaram à terra de madrugada. Tá especificando que terra foi? Não. Só falou que chegaram à terra, qualquer terra. Então, sem crase, tá bom? Casos que não usa crase. Vamos para lá agora para os casos que não usa de maneira alguma. Antes de palavras masculinas, super simples, muito fácil. Lembrando que tem aquela exceção lá da moda, tá? Jorge tem um carro a álcool. A álcool. Samuel comprou um Jeep a diesel. Escreveu a lápis, sem crase. Antes de pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Quais são eu, tu, ele, nós, vós, eles. E oblíquo, mi, mim, comigo, contigo, te, ti, se, si, o, te, ele. Esses pronomes, o caso oblíquo também não usa, tá? Falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a minha entrada para o cinema, ó, sem crase. Deram troco a eles, sem crase também. Antes dos pronomes demonstrativos, esse, isso, este, esta e essa, tá? Era isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Já aderiu a este plano? Tudo sem crase. Seguindo de artigo indefinido, uma, seguindo de pronome indefinido, qualquer, quem, quantas, etc., entre outros, tá? Também não. Como, por exemplo, vou solicitar uma funcionária. A uma aí é um pronome, né? É um artigo indefinido, desculpa, um artigo indefinido, uma. Então, não tem como colocar a crase.
E aí eu tenho aqui palavras iguais, é uma das mais fáceis, tá, gente? Cara a cara, dia a dia, boca a boca. Então, são palavras iguais aí, com o azinho no meio, é sem crase, porque é só um artigo. Antes de verbos, não se coloca crase em hipótese alguma. Estava disposto a salvar a menina, passava o dia a cantar, comprometeu-se a estudar mais, sem crase. Hora não determinada, o bar fica a 3 horas daqui. Não estou determinando onde fica o bar, certo? O bar fica a 3 horas, então não estou determinando quantas horas você tem para chegar até o bar, digamos assim, tá? Então, é sem crase. Casos que a crase é facultativa. Ah, prof, isso é fácil. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu quiser, eu não coloco. E se a questão vier pedindo para você colocar? É fácil na hora da escrita de um texto. Então, essa parte aí é fácil. Mas para responder uma questão de concurso, você tem que saber. Após a palavra até. Fui até a praça ou fui até a praça com crase. Então, você coloca crase ou não, as duas formas estão corretas. Antes de pronomes possessivos femininos, minha, seu e sua, mandei presente a, com crase, ou a, com crase ou sem crase, sua família, tá? Mandei presente a sua família, com ou sem, ambas está correto. Antes de pronomes de nomes próprios, eu tô com o pronome na boca que não sabe. Antes de nomes próprios femininos, entrega a Ana, por favor, entrega a Maria, por favor. Esse A aí é acraseado ou não. As duas formas estão corretíssimas, tá bom? E é isso, essa foi a nossa aula de crase, espero que não tenha ficado tão longa. E um beijo da prof e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijão!